Olá, meus caros, vocês vão ouvir agora o podcast Entreaberto. Eu sou a Thay e convido vocês para embarcarem junto comigo nesse mar de ideias e reflexões. Fiquem à vontade e vamos começar. Ponho os meus olhos em você. Se você está dona dos meus olhos é você. Avião no ar. É um pássaro, é um avião. Sei lá o que. Eu quis embarcar uma piada aqui, mas não deu muito certo. Por que eu cantei isso? Por que eu cantei essa música maravilhosa do Nando Reis? Porque eu acordei com essa música na cabeça e sei lá. Não sei, eu acho que eu estou com bastante energia hoje. Mas enfim. Olá, meus caros, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Tô gravando agora às 7h38 da manhã. Acho que eu fiz um café que ficou perfeito, porque eu tô cheia de energia e eu dormi muito tarde. Dormi muito tarde, acordei 6h30 da manhã. Eu não sei se o áudio vai estar bom, porque tá frio e eu liguei o aquecedor aqui. Deve estar fazendo algum barulhinho de fundo. Bom, e aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. A minha voz tá estranha. Parece que eu tô com aquela voz de fumante de novo. Bem, esse mês muita gente falou sobre isso. Ou não, sei lá. Apesar de ser algo que já tá aí por um bom tempo. Os bebês reborn. E eu sei que talvez eu não tenha propriedade para falar do assunto. Mas acho que eu, enquanto ser humano, eu posso opinar baseado no que eu observei diante de tudo que se diz a respeito a esse assunto. E eu tinha visto isso há um tempo atrás, bem lá atrás. Eu achei que era só uma bobagem coletiva, mas eu lembro de ver o início da busca pelo realismo dos bebês. Acho que quando passava no, sei lá, no Ratinho, no Gugu. Eu lembro de ver algo assim. E no início era mais como: uau, olha a realidade desse boneco. Que legal, parabéns pra quem conseguiu fazer. Mas até então, acho que todo mundo achava que iria vir a ser mais uma boneca pra criança brincar, sabe? Mas o negócio tomou uma proporção bizarra. E aí surgiram. E aí surgiram mais coisas bizarras acontecendo por aí. Pessoas, tipo assim, pessoas indo no SUS com boneco, pedindo pra ser atendida. E, cara, eu não duvido. Eu não duvido da capacidade do brasileiro em ser cara de pau pra fazer coisas que gerem mídia, engajamento, dinheiro. Mas eu também sei que existe muita gente maluca, maluca mesmo, que realmente acredita que o que tem ali é um ser vivo. Mas enfim, aí, cara, eu fui pesquisar a origem, quando isso começou, qual o propósito. E a finalidade disso é um tanto questionável. E me surpreendeu que esse movimento de bonecos realistas existe desde 1990 nos Estados Unidos. Ou seja, não surgiu agora. E isso surgiu como uma forma de arte. Trazer ao máximo os detalhes mais realistas possíveis sobre bebês. E em seguida foram levados para o hobby de colecionável mesmo. E eu achei que ia ficar só nisso. E surgiu esse papo
Surgiu esse papo comparando bebê reborns com quem coleciona bonequinhos, tipo Batman e tal. Só que, cara, a pessoa que coleciona, ela coleciona porque acha bonito e ela acha aquilo uma decoração legal pro seu ambiente. Ela não trata como um ser vivo. Os caras sequer tiram da caixa o boneco que compram. Gastam 200, 300 reais naquilo. Sei lá, cara, eu acho um absurdo também. Gastar tanto dinheiro, sei lá, num boneco. Por mais que eu goste de super-heróis e tal. Mas sei lá, acho que cada um gasta com o que gosta, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu teria uma prateleira com vinhos e livros, muito provavelmente. Não tô nem querendo dizer que eu sou intelectual aqui, só tô dizendo que eu acho bonito, que eu gosto, que eu gostaria de ter as minhas HQs organizadas, comprar livros. Sei lá, eu acho legal isso. Eu não me identifico mais com bonecos. Mas enfim, eu achei que ia ser só um colecionável. Ele virou um hobby de colecionável e até aí, por mais estranho que ainda seja, ok, sabe? Um cara, sei lá, um cara colecionar uma boneca já é um pouco estranho mesmo, né? Uma criança ter uma boneca, ok. Uma pessoa adulta ter uma boneca bebê é um pouco estranho. Sei lá, cara. Até pela arte, se for pra decorar um ambiente, sei lá, ainda seria um pouco tenebroso o lugar, sei lá, assombrado talvez. Mas com o tempo, o boneco foi utilizado com outros propósitos. O boneco foi utilizado com outro propósito por essas pessoas que cuidam da nossa saúde mental. Eles passaram a ser utilizados em caso de luto, infertilidade, ansiedade, depressão. E pra ensinar pais de primeira viagem a como cuidar de um bebê, tá ligado? E essa parte de utilizar eles, os bebês ali reborn, pra demonstrar como os cuidados devem ser feitos, eu achei legal e interessante, porque de fato deve ajudar. Mas sobre a questão do luto eu me questionei e tentei entender. Porque acharam que isso seria uma boa ideia para pessoas que lidarem com o luto. Substituir com um boneco e anestesiar a dor da pessoa dessa forma. A pessoa acabou de perder seu filho ali e aí você vai dar um boneco para ela. Isso não seria prolongar ainda mais a dor do luto? Ah, nos primeiros dias da. Nos, nos primeiros dias da dor crítica, talvez funcione porque a pessoa tá ali perdida, né? Mas eu li sobre pacientes e acho que funciona diferente para cada um. Porque, sei lá, cada um de nós tem uma forma de lidar, né? E uns falaram positivamente sobre o bebê, que aquilo que ajudou a lidar com tudo, que, que, a, que a pessoa que a pessoa conseguia até dormir com o bebê reborn. Ela falava que era por conta do boneco e tal. Eu já acho que era um conjunto de coisas. Era o boneco mais remédios. Eu já acho que era isso. E por outro lado, cara, outros falaram que não ajudou em nada e ainda o afundou ainda mais em angústia. Porque a pessoa chegava a um ponto em que ela se dava conta que o que ela tava fazendo, que ela tava ali com tentando tapar um buraco, entende? Com aquele ser inanimado. E, cara, se a ideia é fazer com que a pessoa passe pelo luto, por que não um ser vivo, cara? Um animal, por exemplo. Por que um objeto sem alma, sem vida, sem propósito? Isso seria um hobby? Ok, um hobby não precisa ter exatamente um propósito.
Talvez seja um hobby, mas diferente de pintar, jogar ou construir algo, esse me parece preso a um vazio. Me parece uma fuga da realidade. É um escapismo, né? Soa perigoso. Aí eu fui tentar entender como que eles são utilizados nessa passagem de luto. Geralmente são mães que perderam seus bebês recentemente. E alguns desses psicólogos alegam que isso não é uma substituição, que era o que eu pensava, né? Que é apenas uma forma de acalmar a pessoa até ela finalmente entender o que aconteceu, entender a perda. Ok, não é uma substituição e nem poderia ser, mas como evitar a dor pode ser algo bom. E eu entendo que e eu entendo que anestesiar funciona por um tempo e o luto é algo que cada pessoa tem uma forma de lidar. Cada pessoa tem o seu tempo. Alguns buscam se anestesiar em algumas coisas, né? Por exemplo, tem as pessoas que buscam se anestesiar depois de uma perda enchendo a cara, fazendo o máximo de coisas para não pensar no luto. E outras preferem simplesmente enfrentar a realidade nua e crua, sem rodeios, entende? E porque isso poderia levar semanas ou anos, baseado nesse argumento de até ela entender a perda. Imagine meses e anos prolongando o sofrimento, vivendo uma ilusão, criando um vínculo com algo que não pulsa de verdade. E será que não existe o risco da pessoa não conseguir voltar para a realidade, mesmo com acompanhamento? Eu não me sentiria bem se alguém sentasse perto de mim após uma perda imensurável, e me desse um boneco, alegando que aquilo ali seria bom pra mim. O que eu acho que funciona é justamente me fazer entender o que aconteceu, me mostrar que eu tenho que lidar com aquela dor, com o que foge do meu controle, o inevitável que é a morte, entende? E simplesmente me acolher. Lógico que isso levaria tempo também, mas a dor cede ao propósito. E eu certamente acabaria por encontrar um. Acho que todos nós acabamos encontrando algo no qual possamos nos agarrar, algo que faça sentido. Isso faz, isso faz continuarmos a viver não, a nos mover. Ao meu ver, na minha opinião, o bebê reborn, ele retarda a cura. Porque isso tira a pessoa da realidade, cara. E tudo que tira da realidade eu não vejo como algo bom. Por exemplo, quando eu tive que lidar com uma perda, eu me afundava jogando. Aquilo me anestesiava. E em meio às partidas, quando você fica no menu esperando encontrar partida, me vinha na cabeça a realidade do que tinha acontecido, entende? E aí eu tentava me desvencilhar daquele pensamento e voltava a atenção pro jogo. Ok, isso funcionou por aquele dia, né? Uns 2, 3 dias. Mas quando, quando tu estende a dor por mais tempo, aquilo vai te dilacerando aos poucos. Porque você precisa aceitar o que aconteceu e lidar com aquilo. Então eu entendo isso como uma retarda da cura. E talvez funcione temporariamente, como eu falei. Mas ainda assim, não falar sobre a perda e martirizar a dor, ficar remoendo ou ignorando-a, é prolongar o luto e ainda talvez a pessoa crie um novo transtorno. Eu, eu observo isso, entende? Não sei o que vocês acham. E pra mim, o que ajuda no luto é entender a dor. Como eu falei, aceitar o que aconteceu e encontrar um novo sentido.
algo que nos empurre pra frente, não que nos mantenha presos numa ilusão. E, cara, eu não julgo quem se apega a um reborn. Eu vi um vídeo onde o cara falava, um neurocientista falava pra você não julgar e tal. Mas, cara, a gente tem que colocar aqui como que a pessoa fica realmente, tirando a parte científica. Como que fica realmente o espírito da pessoa, né? Em casos assim. Então, eu não julgo até certo ponto, se for um colecionável, entendeu? Porque, como eu disse, cada um se agarra a alguma coisa pra lidar com a perda. Mas, pessoalmente, isso me parece adiar o inevitável. E quanto mais a gente adia o que é real, mais difícil fica voltar para a realidade depois. Eu não sei. E tem um grupo que diz que o uso dos bonecos faz bem, um grupo de psicólogos, de acordo com a ciência, que não podemos julgar, né, como eu falei, mas, mas não foi a mesma ciência que nos disse que comer ovo era ruim e logo depois disse que era bom porque surgiram novos estudos. Sei lá, cara, eu gosto de questionar as coisas. Eu não tenho diploma nenhum, mas isso não quer dizer que eu não possa questionar as coisas. Porque eu não sigo exatamente tudo que me falam logo de cara. Eu gosto de correr atrás da. E eu sou curiosa, né? Eu gosto de pesquisar as coisas. E isso me fez pensar que essa tentativa de substituir relações humanas por objetos vai além dos reborns. Vocês já viram as bonecas sexuais com inteligência artificial? Essa desconexão humana que tá acontecendo, essa romantização com objetos, não só com os reborn, porque agora tá ficando em alta, né? Essa bizarrice com as bonecas sexuais. Agora, quão merda o cara tem que ser a ponto de não conseguir ter uma relação real com alguém de verdade e acabar transando com um boneco, cara. Na verdade, é algo triste de ver que ponto a humanidade chegou, a que ponto esse cara chegou. Porque esse desespero por perversidade que a humanidade chegou, parece que o mundo gira em torno disso, de distrações, de sexo. Só se fala disso, isso é a coisa mais importante do mundo, e não é, cara. E eu já acho estranho usar aqueles pequenos objetos. Vocês estão ligados? Agora imagina uma boneca, cara. Vocês teriam coragem? Agora eu vou tentar fazer um stand-up aqui. Imagine uma boneca, né? Aí você pressiona o peito dela e ela fala: me calma, vamos brincar. Quero mamar, me dá um abraço, eu te amo. Mentira, essa última boneca não diria por menos de $100. Essa foi muito podre. Acho que eu poderia fazer isso o dia inteiro. Tenho várias engatilhadas aqui. Mas vocês imaginaram, cara, agora falando sério, percebem que tá acontecendo uma desconexão humana onde não existe mais afetos. O contato real entre as pessoas está sendo aos poucos substituído. Começou com a rede social, ok, mas apesar da rede social ainda tinha afetos, ainda tinha o contato real. Agora tá cada vez menos, cara. E ao meu ver isso não tem como fazer bem para a cabeça do indivíduo que se isola da sociedade para manter uma relação com o objeto. Porque querendo ou não, as pessoas vão se afastar desse cara. Eu acho, pelo menos. Isso me parece estranho. E parece, cara, que estão fazendo qualquer coisa pra evitar o contato. Tudo pra não ter que lidar com a dor de alguma coisa. Geralmente a dor de relacionamentos, né, que chegam ao fim. Mas não faz parte da vida, o fim das coisas e o recomeço de outras. Quando foi que a humanidade ficou tão fresca? Que não quer lidar com nada mais, com frustração, com decepção, com tristeza. Aí esses dias eu vi uma matéria
numa madrugada dessas que eu fico lendo notícias no Google, e estão criando bordéis, fazendo orgias com essas bonecas que têm ferramenta de IA embutida. Alguns desses lugares já fecharam, só que eles seguem fazendo de modo secreto, tá ligado? E ao meu ver, cara, isso tudo é absolutamente tudo pra preencher alguma lacuna. Porque o mundo tá cada vez mais cada um por si. As interações estão morrendo e me parece que as pessoas também, cara. Porque não querem lidar com frustração e nem gastar energia pra manter algo que realmente possa fazê-las felizes. Você ter alguém com quem compartilhar a alegria, ou mesmo que sozinho, mas sem essa necessidade sem essa necessidade de desespero por coisas sexuais, entende? Não que, estou sendo a santa aqui que vocês não precisam transar, ou querendo dizer que sexo é uma merda, não é isso, cara. Eu estou dizendo que isso não é tudo, que existem outras coisas. Eu poderia dizer que essa busca, essa perversidade, essa busca por sexo incessantemente parece uma outra fuga, um outro tipo de escapismo. Não é o prazer pelo prazer, entende? E sei lá, você consegue ser feliz sozinho, né? Mas mesmo que sozinho, esse pessoal que tá mantendo as relações com as bonecas, na verdade, eles não conseguem ficar sozinhos. Por isso esse vínculo com a IA, com a boneca, com a IA usada de má forma. E esse afeto com a IA está sendo vendido como liberdade, com a ideia de que não precisamos de outro ser humano em nossas vidas. Só que isso não seria um outro tipo de prisão. E não se trata apenas de bebês de plástico ou bonecas sexuais realistas. Isso é mais sobre esse desespero por fugir da realidade das coisas. Sempre que surge algo que exige confronto direto, onde o caminho da cura está literalmente ali, passar por aquilo, sentir o que tiver que sentir, entender e aceitar, mas acabam por remediar, anestesiar com remédios para tristeza, evitar conversas difíceis e agora manter relações amorosas com robôs. Tudo para não ter que lidar com outro ser humano e as nuances da vida. As nuances inevitáveis da vida. E eu sei que pode soar cruel eu dizer que a gente tem que passar pela dor, mas aqui tá alguém que já passou por muito, se entendeu? E sei que ainda virão outras dores, piores ainda, que eu terei que lidar, mas eu tô preparada, cara. Por mais doloroso que vá ser, eu tô preparada porque eu sei que é inevitável. E que crueldade pode ser pior que após uma perda, ver a pessoa destruída, você entregar a ela um pacote de fantasia pra ela cuidar. Um pacote de nada. Ou após tantas decepções, pra evitar sofrimento, você se perder mentalmente na perversidade com um boneco de silicone. Me soa cruel essa nova realidade em que as pessoas adotaram, entre aspas, para lidar com as coisas. Eu me preocupo com o que vem depois da perda da humanidade. Porque talvez esteja em jogo a perda concreta da alma, né? Talvez seja isso. Bem, esse foi o episódio de hoje e espero que vocês tenham gostado. Me digam o que acham sobre esse assunto e se isso funcionaria para vocês. Tanto os bebês reborn quanto as bonecas sexuais. E eu sei que vocês vão fazer a piada que a boneca sexual é bom porque ela já vem com um botão mudo. Entendeu? Piadinha contra mulheres. Bem, é isso, gente. Hoje não teve pergunta anônima, mas vocês já sabem o que fazer. Muito obrigado pela sua audiência, por você que ainda escuta esta merda aqui. Tenham todos um bom dia e até o próximo episódio. Valeu e fui! E não esqueça de continuar mandando suas perguntas para o Caixa Anônima. O link está na descrição desse vídeo. Valeu e fui!